Fala galera, eu já assisti essa nova versão aqui de Lobisomem que chegou ao cinema de todo o Brasil agora quinta-feira, dia 16 de janeiro. Galera, crítica completamente sem spoilers. E tem uma coisa, tá, que é muito importante sobre esse filme. Eu tava com uma expectativa muito boa, principalmente, tá, também assim, depois que eu assisti a nova versão de Nosferatu, tá, e talvez esse problema tenha realmente acontecido pra mim em relação à expectativa, tá, não em relação, assim, a comparar como que cada reboot realmente funciona, mas em relação à expectativa, porque minha expectativa em relação ao Nosferatu, ela estava muito colocada também na maneira como Robert Eggers cria as suas obras, tá. E aqui no caso dessa nova versão de Lobisomem, ele é uma produção de Jason Blum, ele é uma produção da Blumhouse, e a Blumhouse, no ano 2024, ela já teve, querendo ou não, assim, alguns problemas nas suas produções de não conseguirem alcançar o principal objetivo de uma produção de terror, que o Jason Blum, cara, sabe fazer muito bem, mas parece que teve alguns problemas nos últimos anos, que é realmente criar essa tensão em volta de um filme que realmente está dentro de um gênero de suspense, que vai sim entrar dentro de um gênero de terror, só que precisa ter essa tensão criada, porque senão as coisas simplesmente elas não conseguem chegar nesse principal que um filme assim precisa conseguir realmente chegar, tá? E é bizarro, tá? Porque a minha experiência assistindo o filme na cabine de imprensa foi muito eu gostar de elementos muito de apresentação, muito no aspecto ali do drama realmente entre a família, do que realmente o que é o principal do filme e o que realmente esse principal do filme deveria ter de efeito em mim, que é realmente a criação de todo esse universo, que é realmente esse pleno do que é ter a tensão instaurada ali. Porque assim, o prólogo do filme, cara, ele é muito bem feito, tá? Porque ele nos coloca em relação à lenda existente, ele nos coloca realmente no local onde o principal da história vai acontecer, que é lá, cara, numa floresta afastada no meio das montanhas do Oregon. E tudo isso faz muito sentido e a maneira como vai se apresentando dentro do prólogo essa história, ela funciona muito bem. E ali talvez seja o ápice desse momento real que o filme tem que alcançar. Atenção. Ali ele consegue realmente assim exercer isso muito bem. Só que depois, tá, a gente já tem uma grande passagem de tempo, a gente tem 30 anos de diferença entre o prólogo ali, e o começo dessa história, onde a gente já vê uma família com problemas, que é algo também muito utilizado dentro do gênero, tá? E isso também não é nenhum tipo de problema, porque o principal é se a apresentação da família ela não funcionasse. No caso aqui de Lobisomem, ela funciona muito bem e ela dá muita força para o que vai acontecer depois. Porque ela traz também uma motivação do porquê que os personagens vão estar nesse local que ele tem realmente não só uma lenda existente, mas ele tem problemas conhecidos por causa que o nosso personagem guia, que é o personagem do Blake, tá? Que é o personagem interpretado pelo Christopher Abbott, que está muito bem no filme, ele estava no prólogo e ele está presente. Ele é o fio condutor dessa história que nos apresenta lá nas montanhas do Oregon, nos leva para Nova York e através ali dos seus porquês, das suas motivações, que a gente é levado de volta para o Oregon, onde as coisas, né, estão ali realmente para acontecer e tudo mais. A família, ela funciona, e ela funciona muito bem, porque tem uma relação, assim, extremamente problemática entre o pai e a mãe, que é a personagem da Charlotte interpretada pela Jenna Garner, só que talvez a relação que mais funcione seja do pai, né, do Blake, junto com a Ginger, que é a filha, que é interpretada pela Matilda Firth. E essa relação entre pai e filha é também um fator que é muito importante para tudo que vai acontecer depois, e principalmente para a grande conclusão do filme. Tudo tá por causa dessa relação que ela é muito bem estabelecida nesse primeiro ato do filme, nesse começo do filme ali. Só que esses pontos, galera, eles são pontos ali de desenvolvimento, de criação realmente das relações entre os personagens, que é realmente para dar força, né? Ele cria a base para o que vem depois. E o que vem depois, que é realmente essa instauração do suspense quando a gente está novamente no Oregon e que a gente é rapidamente colocado já para uma situação de extremo perigo, essa tensão ela parece que ela vai se diluindo e na verdade ela tinha que ir num crescente. E esse oposto que eu achei muito estranho. Eu achei extremamente problemático como eles vão perdendo a mão, assim, como se tu vai perdendo realmente a condução de tu colocar cada vez mais o público dentro daquele universo ali e com medo do que pode acontecer logo mais.
não só amparado ali entre um ou outro momento de jumpscare ou um outro momento do que pode acontecer dentro de um canto escuro de um ambiente e tudo mais, mas que tu tivesse realmente essa tensão muito mais bem elaborada no filme e ela vai, parece que se perdendo à medida que as coisas começam a acontecer, porque não é nenhum tipo de spoiler que a gente vai ter, sim, isso está muito bem colocado já em todo o material de venda, né, do filme, toda uma promoção do filme, que a gente vai ter a transformação de um dos personagens ali em lobisomem, que no caso é o personagem do Blake. E a partir daquele momento, o filme ele vai perdendo muito assim do que ele realmente quer chegar. E o final do filme, ele tem tão pouca força, mas tão pouca força, que nem esse quesito do drama, que foi tão bem feito lá no começo, cara, que é a base tão bem feita, consegue realmente assim, ó, é, trazer nem esse aspecto emocional de uma maneira tão forte, porque tudo parece que se perde, tá? Ao contrário de tudo isso, que pra mim realmente é um grande problema, a partir do momento que o filme começa a me perdendo, o principal que ele tem que ter, que é essa tensão instaurada, o ritmo do filme, cara, ele é muito bom. Em nenhum momento ele vai parando com o que ele precisa fazer para criar novamente momentos ali mais emocionais. Ele não faz isso, ele consegue colocar isso junto com o que está acontecendo. E ao mesmo tempo tem um outro fator que eu gostei muito no filme, que é a maneira como eles fazem para mostrar para o público a questão de como muda a perspectiva para o personagem do lobisomem, o que está acontecendo com ele, não apenas no visual que a gente está vendo, mas de mudanças de perspectiva também. E o filme utiliza isso umas 2 ou 3 vezes, que eu acho que encaixa muito bem nos momentos que eles decidem colocar como que tá realmente essa transformação do enxergar o mundo à sua volta para a pessoa que está completamente sendo transformada e não entendendo o que está acontecendo, cada vez mais perdendo o seu senso de humanidade ali dentro. E tem alguns elementos no filme que eles acabam ficando um pouco perdidos, tá? Porque a gente sabe que nesse tipo de roteiro, e a Blumhouse, ela faz isso, sabe? Sempre. Ela faz isso sempre. Ela vai te apresentando ali alguns elementos onde tu entende como símbolos que tu sabe que vão voltar no roteiro com tal importância, tá? E ela faz isso também aqui, nesse caso, só que alguns ela simplesmente esquece no decorrer do filme. Ela esquece, então ela te mostra com muita atenção, ela faz um personagem realmente mostrar isso pro outro, ou ele realmente pega, né, e te dá ali um close no objeto que tu precisa ter e tudo mais para te dar realmente uma importância, só que isso depois não volta com essa importância, ou simplesmente alguns eles nem voltam. Então eles, até nesses símbolos, parece que eles perdem um pouco assim a real força do que eles realmente queriam colocar. Mas galera, pô, é um filme que, em relação, tá, o que eu começo a crítica falando em relação ao Nosferatu, ele não chega nem a conversar, tá, porque o universo criado no Nosferatu pelo Robert Eggers, cara, é um universo que ele funciona desde o primeiro segundo do filme. E é um universo que te puxa para dentro dele. Aqui esse universo todo lobisomem, ele tem sérios problemas pós a sua apresentação, pós o prólogo do filme que nos coloca lá nessas montanhas do Oregon, de conseguir nos manter lá dentro. E para mim, cara, foi uma decepção muito grande, porque eu esperava muito mais desse filme do que realmente aconteceu ali. Mas galera, quero muito saber a opinião de vocês, coloquem embaixo nos comentários o que acharam do filme, se não assistiram ainda, a expectativa de vocês, e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!